Queridos, eu quero continuar compartilhando sobre ontem. Eu espero de todo o meu coração que você tenha refletido muito nessa noite, mas é muito. E não apenas refletido, mas de repente até mesmo esboçado algo no papel daquilo que você pretende fazer, de quais são as suas iniciativas, ou de quais são as áreas que você precisa de fato deixar de contar historinhas e começar a escrever uma nova história na sua vida. Isso é muito importante para mim e para você. E para nós iniciarmos aqui, eu quero ler duas porções da palavra, mas a primeira delas é uma passagem bem conhecida que vai retratar um pouco sobre a questão de atitudes na nossa vida. Deixa eu só achar aqui o texto aqui correto para você. Espera aí, que eu não anotei, eu só coloquei aqui o versículo. Quantos de fato querem dar um start na sua vida e ter um novo recomeço na sua história? Amém? Sabe, eu não sei se você entende a importância disso, porque nós precisamos dar uma mudada na nossa vida, né? E se a gente não tiver as atitudes, nós vamos ficar sempre aquém de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Lucas capítulo 17, vamos lá. Oséias, projeta para nós, por favor, Lucas 17, a partir do verso de número 13. Ok, tempo. Ok, vamos lá. Volta no 12, por favor, desculpa. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 13, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Somente até aqui. Bom, continuando o mesmo pensamento que eu estava ministrando aqui para vocês ontem, agora, essa passagem de Lucas 17, versos 12 e 13, conta a história de 10 leprosos que precisavam de uma intervenção. E todo recomeço, ele tem de mim e de você a exigência de uma ação. Volta no 12. Esses leprosos, a Bíblia diz que quando Jesus entrou na aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos. Esse sair, ele fala de nós tomarmos uma iniciativa. Isso aí fala de nós tomarmos uma posição, de nós recomeçarmos. Esses leprosos, eles estavam com as suas vidas totalmente fracassadas. Você sabe que o leproso, ele era excluído da sociedade, então comece a pensar, esses homens, esses leprosos, foram retirados do convívio das suas famílias. Então, se eles tinham casamentos, se eles tinham filhos, que muito provavelmente tinham, eles já não estavam junto da família, já não estavam junto dos filhos, não poderiam estar reunidos com os amigos, não poderiam ter o seu momento de lazer, eles estavam excluídos, eles estavam esquecidos pela sociedade, eles estavam totalmente largados à míngua. E eu aprendo aqui, em primeiro lugar, de uma forma muito direta, que o passo mais curto que eu tenho para dar hoje é em relação ao meu recomeço. Eu preciso sair da condição que eu estou hoje, quer seja a sua situação de lamento, de dor, de choro, de luto, não importa. Você precisa sair dela.
Porque se você tentar vivenciar algo novo da parte de Deus, dentro do problema, dentro da situação que você está, sem haver nenhuma mudança, sem haver uma iniciativa, uma ação, apenas orações transferindo a responsabilidade para Deus mudar o seu relacionamento, para Deus mudar uma parte da sua história, para Deus mudar o seu casamento, para Deus mudar as suas finanças, essas coisas não têm efeito lógico, tem data de validade. Porque todas as vezes que nós oramos sem nenhum tipo de ação, certamente nós vamos, num determinado ponto, cansar de orar, cansar de jejuar, cansar de vir para a igreja, se nós apenas transferirmos a responsabilidade. Então eu preciso ter a iniciativa, identificar o meu problema, e eu preciso querer sair dele. Você sabia que tem muita gente que adora ficar ainda se vitimizando das coisas? Por quê? Porque é muito mais fácil você ficar no estado que você está, na zona de conforto, do comodismo. Você se acostumou com o problema, você se acostumou com um casamento sem vida, você se acostumou com a vida espiritual sem sabor, sem prazer. E aí, para você poder tomar uma iniciativa de romper isso, de mudar isso, muitas vezes nós não temos a disposição. Então é preferível ficar na zona de conforto. E o interessante é que, uma vez que nós entendemos que eles saíram, quem fica parado, quem fica estagnado, quem fica esperando as coisas acontecer, não consegue ter mudança. Não conseguem recomeçar, não conseguem viver o novo de Deus, não conseguem experimentar as oportunidades que Deus tem colocado para cada um de nós, e Ele sempre tem colocado oportunidades. Eu acredito que nessa história, pensando um pouco nesse texto, muito provavelmente não haviam apenas 10 leprosos, eles estavam reunidos num lugar destacado onde havia muitos leprosos, talvez igual o nosso sistema de saúde público aqui, o SUS, muita gente enferma, muita gente doente, muita gente frustrada, muita gente problemática, que a sociedade não queria, porque é mais fácil excluir essas pessoas da sociedade do que colocá-las para fazerem parte. Então eu acredito que ali também haviam muitas pessoas que estavam desanimadas, quando ouviram falar de Jesus. Talvez eles disseram assim: mais um profeta, mais um contador de historinhas, mais um que diz aí que pode resolver o meu problema. Para com isso. Quando um talvez tomou a iniciativa: olha, tem um homem chamado Jesus, ele veio de Nazaré, e ele tem, por onde ele tem passado, ele tem curado os enfermos, há uma oportunidade para nós. Muito provavelmente naquele meio, a voz do pessimismo, a voz crítica, a voz do desânimo, a voz da amargura, falou muito mais alto para aquele povo, dizendo assim: olha, não, é mais um que diz profeta, você é leproso, você é problemático, você tem que aceitar a vida assim, você tem que aceitar o seu relacionamento assim, você tem que aceitar os problemas pessoais que você tem assim, aceita isso, porque você cresceu numa família desestruturada, você cresceu num ambiente corrompido, você cresceu num ambiente cheio de brigas, de traições. Não, isso é algo para você. Nós, volto a dizer, nós podemos escolher no que nós vamos acreditar. O seu cérebro não determina aquilo que vai acreditar, ele não escolhe isso. Mas eu acredito que alguém com uma fé contagiante, Alexandre, com uma fé que contaminou outros 9, disse o seguinte, falou assim: não, eu vou pagar para ver, eu vou lá. Vocês não vão? Vocês estão acostumados com a lepra, vocês estão acostumados com o fracasso, vocês estão acostumados a viver longe da sua família, aceitaram a derrota, nós não. E 10 saíram ao encontro de Jesus. Você conhece o contexto da história, depois de eles encontrarem com Jesus, eles disseram: Senhor, se quiseres que eu fique limpo, o Senhor vai me curar. E aí ele fala assim: olha, vocês podem ir lá e voltar e se apresentar aos governantes, às autoridades, porque vocês vão receber essa cura.
E à medida que eles deram passos de fé em direção às autoridades que eles precisavam se apresentar, naquele momento ali, até eles chegarem lá, já estavam purificados, estavam restaurados, porque alguém acreditou. Sabe, tem muita gente dizendo para você que você deve aquietar a sua fé. Cala a sua boca, para de falar de Cristo, para de falar de mudança, para de falar que Deus é bom, para de falar que a igreja tem restaurado a sua vida. Tem muita gente falando isso, perto de você. Mas nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Tem tanta gente dizendo, se conforma com isso, aceita que é melhor. Tem tanta gente dizendo isso. Aceita que é melhor. Fica nisso mesmo. Mas quando nós temos uma fé contagiante, o inesperado, o inexplicável acontece. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Tudo depende do nosso primeiro passo. Eu preciso querer sair da zona de fracasso e de derrota. Eu preciso sair da minha posição de costume, do meu sapato velho, e colocar o meu pé num sapato novo, que até lacear ele é dolorido, é desconfortável, mas eu preciso. Porque se você está acostumado com a sua situação, se você está acostumado com a sua história, Deus não pode fazer nada por você. Não é que Ele não quer fazer nada por você, Ele não pode, porque você mesmo aceitou, porque você mesmo decretou, é isso que eu vou viver. É dessa forma que eu vou caminhar. Para mim assim está bom. Não é aquela Brastemp, não é o que eu sonhava, mas tem gente pior. Você avalia a sua vida comparando a quem? Aqueles medianos para baixo? Ou você avalia a sua vida com aquelas pessoas que estão avançando, conquistando, se tornando exitosas, onde Deus tem promovendo? Você precisa decidir. Porque você vai ser a média das pessoas que você anda, você vai ser a média dos estudos que você faz, das palavras que você ouve. Se você anda com pessoas que não querem saber de Deus, se você anda com pessoas que não estão nem aí para poder servir a Deus, você acha que você vai ter disposição para alguma coisa? Não vai ter. E nem se surpreenda se você estiver frio espiritual, apático, indiferente com as coisas de Deus. As coisas estão acontecendo, mas eu não sei, eu não sinto, a canção não me toca, a palavra não fala comigo, a igreja já é um ambiente que eu acho que eu estou estranho neste lugar. Então você precisa definir essas coisas, porque só assim Deus pode realizar e promover. Então eu digo para você, você precisa tomar o primeiro passo hoje, se é que você ainda não tomou desde ontem. Se você tem problema nas finanças, se você é alguém que está constantemente endividado, sempre separando as contas que você vai deixar de pagar naquele mês, afinal de contas, para muitos é normal deixar atrasar contas. Você lembra que eu falei ontem? Comum é diferente do normal. Não é normal você deixar as suas contas sempre em atraso, você ficar jogando para o outro mês. Se você quer uma mudança financeira, tome você o primeiro passo, a primeira iniciativa. Vai atrás, corre, sabe? Busca de Deus, seja alguém que tenha as suas finanças consagradas a Deus, mas também faça parte prática. Vai estudar um pouco sobre como economizar, como sanar dívidas, como estancar aquele sangramento nas suas finanças que está roubando todo o seu dinheiro. E você só trabalha e não conquista nada. E no final do mês o dinheiro ainda é insuficiente para pagar as contas. Se o seu casamento não está de acordo, se você não está confortável, você quer um casamento melhor, não espera o outro melhorar, não espera o outro tomar a iniciativa, toma você, muda você, melhora você, independente se o outro vai estar disposto a mudar ou não. Se a sua vida espiritual está estagnada, não espera alguém chegar um determinado dia, colocar as mãos sobre a tua cabeça e liberar uma unção. Pega você mesmo e declara uma palavra. Eu sou alguém que é escolhido, separado por Deus. Eu sou alguém que Deus vai me usar nessa geração. Eu sou alguém que tenho a palavra de Deus na minha boca. Eu tenho o Espírito de Deus no meu coração. Então eu posso servi-lo.
Mas se eu não tiver essas coisas muito bem colocadas e muito bem entendidas na minha vida, eu vou sempre estar me lamentando, a minha história vai ser só de lamento. Ai, a luta é tão grande, o diabo estava indo até bem, mas o diabo levantou. Sabe, as nossas histórias, não as nossas historinhas, mas as nossas histórias, elas têm o autor da vida como escritor. Só que eu preciso decidir viver essa história. E você sabe, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para homens e mulheres de Deus, ninguém foi privado de lutas, de problemas. Ninguém foi promovido simplesmente por um acaso, caiu de paraquedas. Se até o próprio Filho de Deus passou por privações, provações, tentações e sofrimento e dor, você acha que Deus vai poupar-nos disso? Mas não como um castigo, não como uma represália, mas é algo que vai nos amadurecer, que nós vamos aprender quem é Deus, o que Ele pode fazer e quando Ele está presente a todo momento. Eu preciso ter esse senso de convicção. Agora, nem sempre nos testes de Deus nós percebemos as oportunidades, elas não vêm numa embalagem bonita. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente fantasia que para que Deus possa me promover, vai acontecer algo muito maravilhoso na minha vida, vai ser um culto cheio do fogo do poder, alguém vai sair lá do fundo da igreja e vai vir marchando em minha direção, e com a mão de profeta eu vou olhar para um lado e para o outro, será que é comigo mesmo? E aí a pessoa vai pegar na tua mão e diz, eu que te digo que Deus vai te levantar como um profeta. Não duvido que Deus pode fazer isso. Mas às vezes a gente sonha dessa forma. E se nós olharmos, vamos pegar Davi, como que foi a oportunidade de promoção de Davi? Como que foi? Veio numa embalagem que não foi muito agradável. Qual era a oportunidade da promoção de Davi? Golias. Um gigante que estava afrontando as fileiras de Israel mais de 40 dias. E todo mundo com medo, ninguém queria enfrentar. Era assustadora a imagem daquele homem gigantesco, mas foi aquela oportunidade que ele teve para poder se desvencilhar, se diferenciar de quem era e quem não era. Ele se destacou, porque ele não rejeitou essa oportunidade. Então as oportunidades que estão surgindo na nossa vida, muitas vezes, elas não são muito bonitas, muito atrativas. E vou te dizer, nem sempre é da forma que nós esperamos. Às vezes você quer ser um pastor, às vezes você quer ser um líder, às vezes você quer ser um discipulador, às vezes você quer ser alguém muito usado na área do louvor. E às vezes a gente pensa assim, não, vai cair uma canção agora aqui no meu colo, e surgiu a canção, e eu vou compor, eu vou definir os acordes, e sucesso total. Ah, eu vou pregar, e vou pregar, o fogo vai cair, todo mundo, vou ficar famoso. Não vem assim. Agora, eu preciso ter a iniciativa de que, desses mesmos homens, havia uma necessidade aqui. Qual era a necessidade desses homens? A cura. A sua necessidade é outra, talvez não é uma cura, é uma restauração. São seus relacionamentos dentro do seu lar que são quebrados, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre a sua liderança, relacionamentos quebrados. Então a sua necessidade é você ser restaurado nos relacionamentos. Outros podem precisar de restauração nas finanças. Você vive quebrado, falido. Outros, eles vivem com enormes problemas, não conseguem se acertar nunca. E este é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Lá no livro de Neemias, deixa eu pegar aqui para você. Neemias capítulo 2, Oséias, por favor. A partir do verso 1. Neemias 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Presta atenção. No verso 2 ele diz, e o rei me disse,
por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Neemias falando com o rei. E disse o rei ao rei, eu disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, porque me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei as me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores além do rio e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros, e ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias. Então, até aqui, Neemias recebe uma notícia. Ele era copeiro do rei, servindo o rei. Ele se apresenta num determinado dia com o coração triste. O semblante dele estava triste. Cada um de nós aqui temos esses dias. Tem dia que você acorda e simplesmente você está triste. Não é a questão de uma conta para pagar. Os filhos, se você os tem, estão com saúde. Tem o que comer na despensa. Você tem um trabalho. Você tem tudo que aparentemente possa fazer qualquer pessoa feliz. Mas às vezes você está triste. Acordou triste. E aí o rei percebe essa tristeza, pergunta, questiona ele. E ele fala: olha, eu recebi a notícia que a minha terra natal, a minha cidade, ela foi queimada, destruída. Está no chão. Então eu estou muito triste com isso. E aí ele pega, ora a Deus. Ele não toma uma iniciativa qualquer, ele vai orar a Deus. Depois que ele ora a Deus, ele tem a ousadia de falar para o rei, falar: rei, se você me der legalidade, autoridade, se você enviar cartas, me der cartas que são como se fossem portas abertas para que eu possa atravessar as fronteiras e não ser barrado por nenhum tipo de outro rei ou de outra autoridade, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo lá e vou restaurar aquela cidade, depois eu volto. Aí ele chega em Jerusalém e ele fala que ele está lá por 3 dias. Aí no verso 12 ele vai dar um retrato daquilo que está acontecendo. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, destruídos, e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. A destruição era tamanha que ele está lá montado num jumentinho, num animal, e ele vai percorrendo, ele vai fazer uma varredura, vai fazer uma vistoria do cenário. Só que chega num determinado ponto que a destruição era tão grande, os entulhos eram tão grandes, que o animal que ele estava montado não conseguiu passar. Sabe, é interessante
que quando nós falamos de recomeço, nós temos que entender algo. Eu não estou aqui para dizer que para você que para recomeçar é fácil, porque não é. Recomeçar não é glorioso, recomeçar não é animador. Ninguém fica animado para recomeçar. Ninguém fica, oh glória, vou recomeçar agora. Por que você não fica? Porque para ter um recomeço, é porque você já teve um começo e houve um fracasso, uma decepção, algo deu errado. Algo não saiu bem, porque se não tivesse dado errado, não tivesse tido um fracasso, não haveria necessidade de recomeçar. Mas para isso, eu preciso fazer uma varredura. Eu não quero que você saia daqui, dessas 2 noites, e saia virado num ninja, tentando recomeçar em todas as áreas da sua vida, sem avaliar primeiro as perdas. O que Neemias fez aqui? Ele foi avaliar. Por que as coisas deu errado? Qual é o trabalho que eu vou ter para reconstruir? Qual é a energia? Quanto de material que eu preciso? Então você precisa fazer uma vistoria nas áreas que você tem fracassado. Espera aí, deixa eu ver. Por que meu casamento está assim? Por que as minhas finanças estão assim? Por que quando eu ganho R$1.000, eu estou fiel no dízimo? Quando eu ganho R$3.000, eu estou fiel na igreja. Mas quando eu ganho 5.000, 6.000, eu desvio. E tem gente que desvia por muito menos. Quando eu ganho um valor a mais, eu deixo de contribuir, eu deixo de frequentar, eu já não tenho tanta alegria em participar. Essas coisas têm que ser avaliadas. Por que quando eu estou passando por uma prova, eu até busco a Deus, mas quando as coisas estão bem, eu viro as costas para a igreja, eu saio da célula, eu sumo do mapa? Tem um problema aí. Então eu preciso avaliar essas questões, desses altos e baixos da minha vida. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade em se submeter? Por que nós temos dificuldade em reunir com os irmãos? Por que eu gosto de ficar mais isolado? Eu não consigo estar próximo das pessoas. Então todas essas coisas precisam ter uma avaliação. Eu preciso olhar, eu preciso sentar. Neemias estava ali, a Bíblia diz que ele chorou. Chorou, jejuou, orou por aquela condição, porque quando ele viu a destruição, falou: meu Deus, como é que recomeça isso? E você sabe, quando você vai começar algo, é cheio de energia, disposição. Tudo que você faz pela primeira vez, tem muita alegria, tem muita disposição. Primeiro carro que você vai comprar, você nem se importa muito com aquele modelo. Sendo o primeiro carro, eu me lembro que o meu primeiro carro foi um Fusca. Eu saí tão feliz quando eu comprei aquele Fusca, cheio de massa, que quando eu fui mostrar para os meus primos, para os meus amigos, eles olharam assim, eu todo empolgado com o Fusca, todo feliz. Aí eles falavam assim: precisa arrumar isso aqui, né? Não sei se a pastora lembra disso, mas ele tinha um escapamento direto, igual desses Fusca de corrida. Eu falava: não, mas tem um escapamento que faz maior barulho aqui, ó. Mas está tudo amassado. Mas tem um câmbio de SP2. Você já viu esse câmbio de SP2? Perdido. Então, primeiro você nem liga muito. Agora, de repente, vamos inverter a situação. Você tem um carro bom e por força da circunstância, você precisa descer de padrão e você precisa voltar para um carro que às vezes precisa empurrar para dar um tranco. Não é difícil isso? Para você aceitar? Você até aceita, você até anda, mas você fala: meu, que saudade daquele carro novo. Que saudade daquele cheirinho de você entrar, você bater assim, não tem nem preocupação se vai pegar, se não vai pegar, porque você sabe que o carro vai pegar. Então, eu preciso avaliar, no primeiro momento, as coisas que eu vou iniciar, é maravilhoso. Mas para recomeçar, não tem festa. Tem dor, tem lamento, tem choro. Você já parou para pensar por que você, de repente, talvez, já se matriculou em tantos cursos e não terminou nenhum? Já entrou em todas as faculdades, pegou folheto, mas até hoje não começou nada? Tem um problema aí. Tem um problema aí.
Então eu preciso identificar, eu não posso decidir sair daqui e agora vamos lá, é isso aí, vamos recomeçar, agora vai ser tudo diferente na minha vida, sem avaliar primeiramente os focos do problema. Eu preciso resolver essa situação para que depois eu possa recomeçar. E eu sei que tem pessoas aqui que você tem muita coisa para recomeçar, e às vezes você olha e dá até desânimo, você fala, meu Deus, são todas as áreas que o pastor está falando que a minha vida está toda desestruturada, mas não importa, tem que haver um recomeço. Se você já começou lá atrás, recomece. Sabe, tenha a ousadia, tenha a disposição. Então, Neemias agora, ele está ali, no verso 15, ele vai dizer, ainda de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Ficou, ó. O que deu errado na sua vida não é por conta de fulano, de ciclano, do lugar, do seu líder, da igreja, do seu patrão, dos seus pais, do bairro onde você morou, do vizinho que é macumbeiro, do outro que é invejoso. Não é por causa disso. Preste atenção. Assuma seus problemas. Assuma os erros. Assuma as mancadas que você deu. Falar, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui. E hoje, aqui na Nova Aliança, nós temos um público de faixa etária variada. Temos jovens, mais ou menos jovens. Não, vamos fazer assim. Temos jovens, mais ou menos jovens, e não tão jovens. Juliette está lá atrás, não tão jovens. Ok. Não, nós temos aqui faixa etária. Tem gente que já foi casar, tem gente que nunca casou, tem gente que é formada, tem gente que nunca se formou. Você tem que avaliar isso, porque o tempo está passando e às vezes você não vai ter a mesma energia para recomeçar as coisas. Então, quanto mais você adia, mais difícil se torna. Então disse, no verso 17 ele diz, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Olha aqui qual foi o diagnóstico dele, o relato dele. Vocês estão vendo aqui, eu não preciso nem falar, nós estamos num estado de miséria. O negócio está feio, a coisa está preta, desandou. Ruim é pouco, para ficar ruim tinha que melhorar um pouquinho mais. Aí ele fala, Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Só que ele faz um convite, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio, uma vergonha, motivo de piada. Você quer ser motivo de piada? Continua sendo, é um problema seu, é uma escolha sua. Você pensa que as pessoas não falam de você? Olha lá. Casou já a quinta vez. Não resolve. Aí você abre o seu negócio e vai fechar. Não tem compromisso com nada. Compra o carro, você fala que é financiado, não vai conseguir pagar porque não é trabalhador, não é esforçado, enfim. Então, muitas pessoas riem de nós, apontam para nós, porque a nossa história tem mostrado isso. Então eu preciso estar muito incomodado com isso. E algo poderoso que Neemias declara, ele fala o seguinte, olha. Então, verso 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram. Eles não oraram, Deus, reconstrói o muro, levanta os muros, nós estamos aqui orando, intercedendo. Não, a Bíblia diz que eles se esforçaram, as suas mãos para o bem, para fazer o bem. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tem pastor que faz por você,
Não tem líder de célula que vai fazer por você, não tem discipulador que vai fazer por você, não tem obreiro que vai fazer por você, seu pai não vai fazer por você, sua mãe não vai fazer por você, seu cônjuge não vai fazer por você, seus filhos não vai fazer por você. É você que tem que fazer, é você que tem que decidir. O governo não vai fazer, a igreja não vai fazer. Se eu não estiver incomodado, se eu não quiser uma mudança, se eu não arregaçar as mangas, se eu não avaliar o contexto, se eu não chorar diante de Deus, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não colocar a minha fé de forma ativa, se eu não tomar a iniciativa de sair da decisão, de ficar permanecendo ali na vergonha, no opróbrio, em todas essas circunstâncias desfavoráveis, nada vai acontecer. A responsabilidade é sua. Você e eu estamos em situações problemáticas da nossa vida, porque nós temos um único culpado, e não é o diabo. Não é a pessoa que te traiu, não é a pessoa que te ofendeu, não é a pessoa que virou as costas para você. Somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração fala daquilo, a boca fala do que o coração está cheio, certo? Muitas vezes o nosso coração está vazio, num certo sentido da tristeza, do desânimo, da falta de esperança. Você não tem, e eu não tenho, um controle remoto para poder apertar o botão e neutralizar e desligar os nossos sentimentos. A amargura, a tristeza, o choro que dói ainda. Você não tem isso. Mas você tem como controlar quais são as palavras que saem da sua boca. Então o meu coração pode estar vazio, mas eu escolho com o que eu vou encher meu coração. Posso encher de amargura, de lamento, de justificação, de historinhas, de mentiras. Posso encher meu coração disso. Ou eu posso encher ele de fé. Vou sair dessa situação. Isso não é o que Deus tem para mim. Eu sou amado de Deus, Deus é por mim, eu sou altamente favorecido. Deus é alguém que me escolheu, Ele me tirou do lamaçal do pecado, do lugar de derrota, do lugar de fracasso, do lugar de morte, me trouxe para o lugar da vida. Ele tem bons pensamentos ao meu respeito, porque está escrito, Ele tem planos ao meu respeito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Isso não é a vontade de Deus para mim. Eu posso encher meu coração de fé. E sair para começar iniciativas. E sair para mudar as minhas práticas, os meus pensamentos. Então eu tenho que escolher. Eu tenho que fazer algo por mim mesmo. Porque se você esperar que alguém vai fazer por você, vou te dar uma notícia aqui. Você vai morrer à míngua. Ninguém vai fazer nada por você. E eu não estou dizendo isso porque aqui nós somos uma igreja independente, muito pelo contrário. Eu amo essa igreja porque tem muitas pessoas aqui que têm disposição de ligar mais uma vez, ainda que você não atendeu, ainda que você não respondeu a mensagem, ainda que você mudou de calçada a hora que viu a pessoa, elas têm disposição para ligar mais uma vez, para mandar mensagem mais uma vez, para orar por você mais uma vez, para ir na sua casa te buscar mais uma vez. Tem. Mas eu quero dizer para você, se você não faz algo por você, não espere que alguém vá lá na sua casa e desenrolar o rolo e falar, ai, Deus ouviu minhas orações. Se você acredita nisso, eu não creio nisso. Isso são situações que acontecem uma vez ou outra. Sabe aquela coisa de, uma em 1 milhão, vamos dizer assim mais ou menos, só para entender? Não é impossível de Deus enviar alguém na sua casa. Mas você fica o tempo todo esperando que venha um profeta na sua casa? Você fica o tempo todo esperando que alguém vai lá e manda mensagem? Eu fico horrorizado com essas coisas. Às vezes está lá, esses dias eles estavam me mostrando lá, a Thaís e o Vitor, um TikTok lá. Acho que era o TikTok do Face, sei lá. Aí tinha um cara lá. Me mande o seu nome que eu vou entregar uma profecia para você. Eu falei... Eu estou pagando um preço danado lá. Estou surdo então, não estou ouvindo nada de Deus para entregar para os irmãos.
E o outro é assim, só mandar o nome. E aí você vai olhar lá nos números lá das visualizações, 71 mil, 150 mil. Outros põem lá no Face. Eu sei o que você está passando agora, manda para mim. Eu fico assim, tem gente que acredita nisso, vai por isso. Você quer revelação, você quer que alguém fale com você da parte de Deus? Pega a tua Bíblia, lê a tua Bíblia, dobra teu joelho, vai jejuar. Não fica atrás de igreja em igreja buscando isso. Eu não estou falando isso não porque tem medo da igreja ficar vazia. Não, não tenho. Eu tenho medo de você ouvir um monte de porcaria e depois quem tem que resolver o negócio sou eu. Mas o pastor, o David Leonardo, né? Vou pegar um famoso aqui, não tem nada contra essas pessoas. O David Leonardo pregou uma mensagem que falou tanto no meu coração. Falei, miserável, quando você ficar doente, quem vai te visitar no hospital é o David Leonardo. Porque eu não vou, fique esperando ele visitar você. Não é, estou falando mentira. O povo idolatra esses caras assim. Não, são homens de Deus, não estou falando contra isso não, viu, irmãos? Peguei um exemplo aleatório aqui, eu podia falar qualquer nome, o Silas Malafaia, o Hernandes Dias Lopes. Não estou falando isso. Mas é que a gente não aprendeu a valorizar quem Deus colocou sobre a nossa vida. Aí a gente exalta os outros, faz confete e tal. Não, quando ficar doente, quando seu casamento der problema, quando você precisar lá, se você estiver na sua cama lá, tenta achar o WhatsApp dele. Se você achar e ele ainda for na sua casa, porque ele nem te conhece. Mas não sei nem porque eu estou falando isso. Vamos lá. É só para quebrar o gelo. Bom, quebrar o gelo com a... Vocês estão me entendendo? Vai. Vocês não deixam eu constrangido, não. Mas, irmãos, é isso que eu estou dizendo para você. Tem um monte de gente, estou orando. E aí, como é que está aquela situação? Pastor, estou orando, né? Está 3 anos orando pela mesma situação. Alô, não tem alguma coisa errada, não? Ou Deus já falou, você não ouviu? Está se fazendo de surdo? Ou você está orando totalmente errado? Começa a agir mais. Fala menos e age mais. Fala para quem está do teu lado. Fala, você tem que parar de falar muito e agir mais. Eu falo isso para mim mesmo. Eu tenho as mesmas lutas que você, eu tenho a mesma dificuldade que você. Você pensa que eu estou falando isso aqui, para mim não está servindo nada? Deus me pegou também e falou assim, você fala muito, Marcelo. Age mais. Eu já falei. Mais um dia, hoje a pastora falou assim, vamos fazer a matrícula da academia. Deitado eu estava, deitado eu fiquei. Segunda-feira é feriado, olha aí, mais um livramento. Terça-feira nós estamos lá, em nome de Jesus. A garrafinha já vai estar gelada, o tênis já está preparado. Mas hoje eu até esbocei lá, fiz uns abdominal, 4, né? 4 abdominal. No colchão, deitei de novo. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Então veja. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, querido. Volto a dizer, tem tanta gente aqui que era para estar, voando já. E você está lá, ensaiando levantar o voo e não vai de jeito nenhum. Ou quando dá o voo, dá aquele voo de galinha. Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Para com isso, meu. Vamos tomar uma decisão na nossa vida, sabe? Eu quero ver aqui uma igreja incendiada, apaixonada, uma igreja que venha prosperar. Nós temos que ter tudo isso nessa igreja. Chega também dessa historinha de nós somos uma igreja do amor, nós amamos. Glória a Deus que nós amamos. Mas eu quero ver você próspero. Eu quero ver você que não tem casa própria comprando sua primeira casa. Você que nunca teve um veículo, você ter o seu primeiro veículo, trocar de veículo. Você que não casou, casar. Quem quer casar de novo, casa de novo. Quem não tem filho, tenha filho. Quem tem sonho de abrir o seu próprio negócio, abre o seu próprio negócio. Eu tenho vontade disso, cara, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para nós reinarmos em vida.
É, pastor, mas tem tribulação. Tem, mas deixa a tribulação lá, o negócio lá. Vai ficar enraizado aí, estagnado. Sabe, nós somos o povo de Deus. Isso é muito representativo para nós. Ser um povo de Deus é porque nós podemos todas as coisas. Não é pecar, não. É todas as coisas. Você quer concluir uma faculdade? Você pode. Deus vai te dar sabedoria para isso. Você quer, de repente, comprar algo, vai ter que entrar no financiamento, se for necessário? Deus vai te dar condições para você pagar o financiamento. Chega de nós termos no nosso meio irmãos com o nome sujo, irmãos que vivem tristes e desanimados no relacionamento. Nós temos que viver uma vida alegre. Sabe por que nós não estamos conseguindo evangelizar mais pessoas? Não é historinha, não. Pode até parecer, mas não é. É porque muitos de nós, as pessoas do mundo olham para a nossa vida e elas olham para o nosso casamento, olham para nossas finanças, olham para aquilo que nós vestimos, para aquilo que nós comemos, como são a educação dos nossos filhos. Eles olham e falam, tá, viver desse jeito aí, eu fico no mundo mesmo. E às vezes ele vai falar, minha vida está melhor que a sua, cara. Você está na igreja, misericórdia. Ele vai falar, o feiticeiro vai orar por você. Fala, deixa eu orar por você, porque tá. Então você tem que pegar e viver o melhor de Deus. Mas em primeiro lugar, você precisa fazer uma avaliação. Senta, chora se for necessário. Mas não vai ficar chorando o ano inteiro, não. 6 meses chorando. Pastor, eu estou chorando 6 meses. Não. A Bíblia fala, dá legalidade para você chorar. Dá legalidade para você ficar triste. Ninguém aqui é máquina. Ninguém aqui é feito de ferro. Nós somos feitos do mesmo material, de barro. Então nós temos nossas fragilidades, temos as nossas imperfeições, erramos. Mas você não pode ser frouxo. Você não pode ser crente que vive toda hora capengando. Ah, ora por mim, porque sei, assim. Acorda, fala assim, não, peraí, eu vou orar. Eu não sei o que eu faço, porque eu estou assim. Você sabe sim. Não vem com historinha, não. Não sei o que aconteceu, quando a pessoa desvia. Não sei o que aconteceu, Paula. Estava indo tão bem para a igreja. De repente, desviei. Não quis mais saber da igreja. Para de historinha, meu. Conta a história verdadeira. Fala, ó, parei de orar, parei de jejuar, me envolvi com pornografia, me envolvi com um monte de coisa. E aí fui esfriando mesmo. E agora assim, eu estou muito carnal, mundano. Isso é a verdade. Mas eu quero dizer para você que Deus quer de fato fazer você reconstruir todas as coisas que estão destruídas na sua vida. A Bíblia diz que os muros ficaram destruídos por décadas. Mas a reconstrução, quando tem alguém disposto a pôr na mão na massa, quando tem alguém decidido, quando tem alguém disposto a fazer a coisa certa, diz que a reconstrução não durou mais do que menos de 2 meses. Se eu não me engano, acho que foi 50 e alguns dias. Por quê? A Bíblia diz que, se você ler o contexto, que a mão do Senhor era com eles e acelerou. Só que, eu não vou ler tudo, você vai ler. Você vai ver que enquanto eles estavam trabalhando na reconstrução, os inimigos se levantaram a todo momento. Tobias, Sambalate e mais um que eu não vou lembrar o nome agora, eles estavam lá toda hora. Desce daí, para de reconstruir isso, aí não dá certo não. Para quem vai começar isso de novo? Vai mexer com isso daí? Toda hora. Começava a contar mentiras para eles, tentando desanimar. Então você que decidir, você faz lá, você toma a iniciativa de sair do lugar que você está, faz a varredura, faz a avaliação, avalia o que fracassou na sua vida e por que fracassou, decide recomeçar. Então você também tem que estar preparado para os inimigos. O diabo vai se levantar, talvez pessoas ao seu redor vão se levantar, talvez dentro do seu íntimo você vai ouvir aquela voz, deixa, isso vai dar muito trabalho, porque reconstruir coisas dá trabalho, é difícil. Volto a dizer, não tem glamour, tem festa. Tem sofrimento, porque de repente você vai ter que lidar com áreas da sua vida que ficaram lá atrás. Você fala, meu Deus,
Não queria nem mais saber dessa história, não queria mais ouvir. Mas às vezes é necessário. Deus está te levando para você poder resolver isso, para que você possa viver o novo dele. E nessa noite eu queria orar por você, que está disposto a